trabalha com tecnologia já se acostumou com o buzz, que de repente começa em torno de um novo desenvolvimento tecnológico, um termo específico ou desdobramento comportamental. Vivemos isso recentemente com Augmented Reality, com NFT, e esse é um ano da inteligência artificial. E nesse segundo episódio, vamos conversar com os caminhos que a inteligência artificial tem feito e que impactam nossa produtividade e a forma como a gente eleva arranjos processuais de dados para aumentar a qualidade relacional e produtividade de humanos, máquinas. Eu sou a Manuela Borges e eu estou aqui com os nossos convidados. De um lado, Matheus Souza, hoje Chief Innovation Officer da SAP, onde trabalha há mais de 12 anos liderando áreas de transformação digital e diversidade e inclusão. E do outro, a Jaque Ibrahim, que atua hoje como CSO na D2P, empresa que fundou há 7 anos. A D2P tem o propósito de levar inteligência e automação para processos logísticos de importação e que, sem querer, criou uma solução de inteligência artificial. Bem-vindos. Muito obrigada. Olá, muito obrigado. Olá, obrigada. Vamos começar então, pessoal? Vamos lá. Vamos. Qual é a visão de vocês? Onde estão os caminhos possíveis para a inteligência artificial potencializar a produtividade, conectando as partes humanas e tecnológicas no seu melhor? Bom, quando a gente vai falar de produtividade, né, é sempre importante a gente olhar para a parte de processos, né? Os processos vão estar fazendo a transformação acontecer, vão estar fazendo toda né, o que a gente chama do valor agregado, né? E esses processos, obviamente, eles vão ter dificuldades, vão ter melhorias, vão ter barreiras, vão ter oportunidades. E aí que a gente entende, né, que a inteligência artificial se instala, ou é ali que ela deve começar, né, essa conversa, né? Obviamente, num mundo onde a gente vai ter cada vez maiores volumes de dado, ou a gente tem cada vez mais fontes de dados, essa inteligência também ela tem potencial de ser cada vez mais poderosa, vamos dizer assim. Então, não é só uma questão da gente identificar os processos, identificar essas oportunidades, mas também da gente aplicar muita criatividade, tá? A gente sempre vai falar de tecnologia, mas o fator humano, pelo menos no nosso contexto aqui da SAP, e como a gente tem enxergado, o fator humano é imprescindível, né? Porque tem muitas coisas hoje que estão relacionadas aí realmente às habilidades que o ser humano traz, né, e que a gente tem que potencializar através do uso de inteligência artificial. Então, resumindo, né, essa conversa da produtividade, eu acho que não é só mais aquela questão de fazer mais com menos, né, que é assim que a gente encara, mas eu fazer muito mais outras coisas, né, eu fazer coisas diferentes, eu buscar a diferenciação, que é aí que eu acho que a gente vai trazer aí essa melhoria, vai trazer essa produtividade, esses ganhos de produtividade de uma maneira mais estratégica. Não, eu super concordo com o Matheus e também acho que, assim, trazendo um pouquinho, né, para o meu universo, que é muita informação acontecendo ao mesmo tempo, né, os processos, por exemplo, né, de logística internacional. Empresas com grandes volumes acabam se privando a fazer o dia a dia, né, ficar muito no padrãozinho do dia a dia e não conseguem olhar diferente, que nem o Matheus falou, né? É fazer coisa diferente do que já se faz. E às vezes as pessoas não têm tempo de fazer diferente porque precisa fazer o arroz com feijão ali todo dia, né? Então, eu acho que tanto a inteligência artificial, mas a tecnologia como um todo traz essa possibilidade de conseguir fazer demandas que só o ser humano não consegue sozinho, né? Bem como um aliado nessa mudança de visão sobre, ou seja, estratégia de negócio, até sobre atividades do dia a dia, né? Acho que tá indo mais para esse lado. Não, perfeito. E ter uma empresa hoje é decidir onde direcionar recurso, né? De CAPEX, OPEX, e liderar a área, ou liderar também a frente corporativa de uma empresa, também tem diversos outros desafios, mas para onde os investimentos em inteligência artificial estão sendo direcionados quando o foco é melhorar a produtividade? Quem já está investindo, já está colhendo os retornos, como é que vocês estão observando isso? Os retornos são financeiros, ou seja, as empresas estão conseguindo reduzir custo? Como que vocês observam esse cenário? Quer começar lá, Jaque? Depois eu vou? Posso começar. Eu acho que, assim, a minha área de comércio exterior e logística internacional ainda é uma área que a tecnologia demorou um pouco para chegar, pelo menos dentro das grandes empresas, né? No departamento de uma grande importador, de uma indústria.
E eu acho que, assim, num primeiro momento, é difícil de implantar essa tecnologia. As pessoas ainda ficam um pouco receosas se isso vai tirar o emprego de alguém, enfim. Mas indo nessa linha a tecnologia vai ser uma aliada para melhorar os processos. No nosso caso, como a gente foca muito em eficiência logística, otimização da operação de comércio exterior, os ganhos são nítidos, né? Nosso intuito de gerar saving, a gente já gerou, por exemplo, mais de 20 milhões de reais de saving só usando tecnologia para identificar o que poderia ser de diferente e de melhorar nos processos. Então, sim, isso é um dos casos que a gente tem mais presente, mas tem vários outros que você consegue, enfim, dependendo do que for eficiência para a empresa, né? Pode ser chegar mais rápido a carga ou num custo menor. Então, assim, a partir do momento que as empresas entendem que isso está em favor das atividades, nossa, os ganhos são absurdos. A gente tem comprovado isso dia após dia. É muito legal de ver. Fantástico. Legal. Eu acho que vai muito nessa linha do que a Jaque comentou, né? Eu acho também que a gente tem que entender que toda tecnologia ela vai ter um grau de o que a gente chama de learning curve, né? Ou curva de aprendizado, vamos dizer assim. Então, também tem que ter paciência, convicção e resiliência, né? São 3 fatores que eu acho que é importante aí para qualquer transformação digital ou qualquer inovação que a gente venha trazer, porque, obviamente, tem uma curva de aprendizado, isso leva tempo, né? E aquela coisa de começar pequeno e falhar rápido é muito importante justamente para, né, no passar do tempo, no médio e longo prazo, a gente ver esses resultados aí mais volumosos, né, mais expressivos. Outra coisa que eu acho também que a gente tem que levar muito em consideração é que cada indústria, cada segmento, ele tem as suas particularidades, tá? E hoje a gente nota que tem uma grande, né, a nova corrida do ouro, vamos dizer assim, é a corrida dos casos de uso. Então tá todo mundo olhando, né, principalmente quando a gente vai falar de AI generativa, quais são os casos de uso, realmente quais são as coisas que a gente está conseguindo aplicar essa tecnologia para realmente trazer esses ganhos e justificar todo esse movimento, né, pessoal? Eu acredito que diferente talvez dos outros hypes, né, ou das outras tendências que a gente já teve, a AI já era algo que está presente, né, no nosso meio há um bom tempo, vamos dizer assim. Então a AI generativa meio que ela ativou algo que talvez estivesse um pouco adormecido ou que tivesse, né, num lugar assim mais escondido ou mais pano de fundo, né? Então tá tendo esse grande protagonismo, por isso que todas as empresas estão falando sobre isso, tá? Só que eu acho também é bem importante quando a gente vai olhar, principalmente a parte de produtividade e os argumentos que justificam todo esse esforço, é que a gente tem que entender sempre que as tecnologias elas agem em conjunto, né? Então, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora de estar no metaverso, né? Brincando, e de repente a gente podia ter algum tipo de... Tem uma cadeira aqui sobrando aqui do lado, poderia ter um digital twin, um avatar aqui de inteligência artificial colaborando com a gente e conversando, né? E, sei lá, a gente poderia ter algum tipo de experiência também vinculada com criptomoeda, algum tipo de tokenização, que todo mundo que está assistindo esse podcast aqui virtual pudesse também levar algum tipo de ativo digital para casa. Então vocês veem que rapidamente aqui em 2, 3 minutos eu falei como um conjunto de tecnologias atuando juntas, né, realmente vão fazer com que a gente tenha algo muito mais potencializado do que somente eu falar de inteligência artificial ou do metaverso ou as coisas em separado, né? E, enfim, para finalizar essa pergunta, eu acho que é muito importante, e eu tenho falado bastante sobre isso também em vários eventos, em palestras, a questão das convicções, né? Então, as empresas elas têm que ter, quando elas vão olhar lá no seu planejamento estratégico, vão olhar para a sua parte corporativa, né? Independente do tamanho, seja startup, seja empreendedor, seja uma empresa multinacional, enfim, tem que ter muito alinhado o que a gente está querendo buscar, né? O que a gente está realmente indo atrás em termos de melhorias, de transformação, para aí quando a gente for sentar na mesa e olhar as tecnologias que estão disponíveis, eu saber fazer as escolhas, né? A gente nota ali muito na empresa, a gente ajuda muito isso, algumas empresas que realmente por faltar um pouco desse alinhamento estratégico e em relação à inovação, acaba que fica um pouco perdida, fica difícil, né, saber ou tomar decisões. Então,
sempre volto nisso, né, pessoal? Ter as convicções digitais, ter aquilo que eu realmente acredito que eu tenho que trazer para o meu negócio. E quanto mais convicto eu for, né, independente se for falhar ou não, porque isso faz parte do processo, mas eu sei o que eu estou buscando, eu sei ir falar com um novo fornecedor, ir para um hub de inovação, ir para um ecossistema, trabalhar com parte de um ICT ou uma universidade. Eu bato na porta lá e eu sei o que eu estou procurando. Isso ajuda muito, né? Ajuda muito nas conversas. Então, eu acho que esses ganhos que a gente está procurando aí, principalmente de produtividade, eles passam por isso, né? De saber realmente o que é a produtividade para mim, né? O que é um ganho de produtividade. E aí, sim, tendo essa resposta clara, né? Começar a trilha aí da transformação digital. Nossa, perfeito. Eu acho que é exatamente por aí mesmo, mas ainda eu acho que toca o imaginário coletivo quando a gente fala das novas tecnologias, quando a gente menciona, né, inteligência artificial, que é algo ainda muito distante, apesar da gente já estar manuseando e trabalhando nela há algum tempo, né? E é óbvio que quase há um ano a gente vem aí tendo na palma da mão o próprio ChatGPT, que proporciona toda essa revolução que a gente está vendo hoje, que faz com que a gente esteja aqui, inclusive, debatendo, porque se tornou acessível à sociedade, mas a gente vem falando aqui agora, né? Produtividade. Isso é uma questão que antes mesmo da própria tecnologia a gente já discutia, obviamente, né? Como que a gente melhora esses processos, como que a gente torna a nossa produção em si mais efetiva. Mas como que vocês imaginam que a inteligência artificial ela possa ser usada para facilitar os negócios e conseguir atingir as metas? A gente ouviu aqui a Jaque mesmo falar já de alguns resultados. Vocês podem compartilhar alguns cases próprios ou que vocês já tenham ouvido falar, né? De como que a gente já vem utilizando a inteligência artificial com esse objetivo de forma prática? Legal, acho que eu posso começar aqui comentando porque é bem a área do que a gente tem trabalhado ali na empresa e, enfim, a gente trabalha com inteligência artificial já há mais de 30 anos, né, e agora também está trabalhando com a inteligência generativa. Primeiro é a parte de automação, né, eu acho que quando a gente vai falar de automação de processos ou coisas que podem estar acontecendo dentro do processo que não dependem de uma ação humana, isso é muito bom, né? A gente ganha em escala, a gente ganha em confiabilidade, ganha em segurança. Então, acho que a parte de automação é um componente bem importante, tá? O outro componente também, muito associado também é a questão da análise, né? Dos analíticos. E aí, talvez eu nem precise usar a AI generativa para isso, né? A AI tradicional, vamos dizer assim, ela já ajuda bastante. Mas, principalmente quando eu quero ver simulação de cenários, quando eu quero olhar tendências, quando eu quero entender um pouco do que aconteceu no meu passado, eu quero ter um pouco mais de contexto antes de eu realmente tomar uma decisão, eu acho que isso é muito interessante, né? Isso é um ganho de produtividade que a gente ganha. E um outro ponto, também para não ficar falando sozinho aqui, é a parte de experiências humanas, né? Então eu acho que isso aí também abre um leque para a gente penetrar em novos mercados, lançar novos modelos de negócio, novos produtos, onde eu consigo também trazer, né, principalmente a AI generativa, e gerar algum outro tipo de interação entre o meu cliente e a minha empresa que talvez eu não tivesse, né? Então, por exemplo, até coisas mais triviais, como a resolução lá de algum tipo de problema, ou acompanhar algum tipo de pedido, para a gente não ficar naquela coisa fria ali, seja com chatbot, né, como a gente usava, ou talvez com atendimento humano, também incorporar essa tecnologia da AI generativa justamente para isso, né? A gente já vem trabalhando bastante nisso, em como que eu não só resolvo um problema, mas eu agrego um valor e de repente eu até abro um novo ângulo, um novo ponto de vista, né? A gente sempre fala de transformar os problemas em oportunidades, eu acho que a AI generativa, principalmente para essa parte de suporte, atendimento ao cliente também, abre aí uma grande perspectiva, né? E, enfim, como eu comentei, os casos de uso. Tá todo mundo olhando para isso hoje, né? Quais são os casos de uso? Tem gente que já fala mais de 1.000 casos de uso de AI generativa e que a gente, muito em breve, pode chegar em mais de 5.000, 10.000 casos de uso. Então, assim, de novo, volta àquilo que eu comentei, né? Como que eu sei quais são os casos de uso que eu tenho que perseguir? Como que eu sei os que mais agregam valor? Muito em relação a isso, né? A ter esses componentes aí do que significa essa produtividade, atendimento de metas, e aí tudo se simplifica, né, na hora enfim, de trazer para dentro do negócio. Maravilha. E você, Jaque? É muito interessante ouvir o Matheus falar desses vários casos de uso, né, da tecnologia e do inteligência artificial. E eu, como não uma especialista em tecnologia nem inteligência artificial, mas do lado de empresa, né, seja startup ou não,
O que eu percebo é que tem muita empresa, muito profissional que quer usar a tecnologia ou a inteligência artificial de qualquer jeito, sem saber exatamente qual é o objetivo para aquilo, né? E eu acho que começar o contrário, acho que as pessoas vão começar a perceber que não é a tecnologia pela tecnologia, mas como é que ela faz para chegar num objetivo, né? Então, só dando até o nosso exemplo, a D2P nasceu como uma empresa de consultoria, a gente fazia tudo na mão, a gente extraía dados na mão, né? Digitando, olhando o processo físico, e como é que a gente foi, com um objetivo claro, que era procurar eficiência logística, otimização de processos e reduzir custo. Esse é o nosso objetivo e é até hoje, desde lá de trás. Mas a forma como a gente está fazendo e vem evoluindo é que muda, né? Então, a gente traz a tecnologia para auxiliar a gente a fazer isso de uma forma mais rápida, mais eficiente, mais assertiva. Então, assim, como é que a gente faz esses vários cenários que o Matheus comentou, né? No nosso caso como é que a nossa plataforma consegue chegar no cenário ideal para esse cliente, porque tem a necessidade diferente de um outro cliente? Como é que faz para você usar a tecnologia para o teu objetivo, não usar a tecnologia por usar, né? Então, eu acho que isso, acho que tá melhorando, pelo menos quando eu comecei a ver, né? Mas todo mundo queria usar, mas para quê? Eu não sabia exatamente como é que eu ia colocar isso, ou como é que as pessoas iam... Não fazia... ainda demorava um pouco para fazer sentido para mim, por não ser uma pessoa que está mergulhada nisso o dia inteiro. Mas acho que hoje já está muito mais claro quando você tem um objetivo final e como é que você usa isso para chegar nesse seu objetivo, né? Acho que é por aí que pelo menos a gente está indo. E a velocidade que isso tudo acontece é cruel, né? Porque enquanto você está aprendendo, justamente vocês entraram no ponto que é crucial aqui da discussão, você tem que atender um cliente, não é mesmo? Então, a gente transbordando agora para esse espectro da conversa, né? Se a tecnologia começa a gerar insights que até então a gente não havia percebido, a inteligência artificial muda a natureza da estratégia do negócio e nos habilita a operar em zonas cinzentas de padrão até então não percebidos, né? O que isso, de fato, pode apoiar nos processos e a otimização de relações empresa-cliente? Como é que vocês veem isso? Posso começar. Essa história, né, de você olhar por um ângulo, é o que a gente até sempre fala, né? Olhar por um ângulo que você não estava olhando antes. É uma mudança. Tem gente que aceita melhor, mas grande maioria não aceita tão bem uma mudança, ainda mais mudança brusca, né? E aí é aquele tempo de adaptação de você entender se aquela mudança é boa para você ou não, para a tua empresa ou não. E até uma preocupação os resultados no primeiro momento podem ser maravilhosos, mas acho que as pessoas também têm que tomar um pouco de cuidado qual é o impacto que esse resultado vai gerar, porque se você está falando de uma tecnologia tão avançada, essa zona cinzenta pode chegar num lugar que você nem imagina, né? Então, qual é o papel do humano fazer essa análise crítica para ver se, de fato, por esse caminho, se não está enviesado, ou se está indo para um viés que você acredita, que você concorda e que vai ter, além de um bom resultado, um impacto positivo, não só para a empresa, como para tudo ao redor, né? Então, eu acho que essas mudanças são necessárias, porque aquela máxima, né? Você não vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa, mas, ao mesmo tempo, é uma mudança muito grande, né? Não é uma mudança lenta. Pode ser que aconteçam coisas de uma hora para outra completamente diferente. É só a gente, saber lidar com toda essa mudança, né? E não é trivial, né, Matheus? Não é, e eu acho que é perfeito aí o ponto que a Jaque traz, porque eu não vejo que a inteligência artificial ela muda a estratégia corporativa. Eu vejo que os humanos mudam a estratégia corporativa, né? E para isso acontecer, obviamente, a inteligência artificial ela tem que estar mudando o mindset dos humanos ou os próprios humanos mudando o seu próprio mindset, né? Em relação a todas as tecnologias, não só a inteligência artificial. No caso da inteligência generativa, né, que é o que todo mundo quer falar, e enfim, a gente tem que falar, alguns elementos são bem importantes assim da gente ter em mente, né? Primeiro, que é uma tecnologia teoricamente nova, né? Embora os primeiros exercícios sejam de 2018, né? E aquilo que é bacana também da gente pensar que
talvez a próxima tecnologia disruptiva que vai ser a tendência, ela já existe hoje e já está em algum lugar aí, rodando, né, e sendo testada, e talvez a gente nem saiba, né, porque às vezes as coisas acontecem, passam desapercebidas ou são silenciosas. Então eu acredito muito que a disrupção, ela é brusca, vamos dizer assim, mas ela não é uma coisa da noite para o dia, é um movimento que ele vem, né, e vem em ondas. Então é muito importante estar atento aos sinais, né. Voltando nessa questão de novo da AI generativa e a parte estratégica, é importante também que, como essa tecnologia ela é nova, como eu comentei, tem muita coisa que a gente está conhecendo ainda, né? Os modelos fundacionais, os modelos de aprendizado, eles ainda estão sendo descobertos, explorados. Já se identificou casos em que a AI generativa não atende. Acho que isso é bem importante também a gente ressaltar. Isso ajuda, né, de novo, nessa questão da estratégia de não querer usar a AI generativa para tudo, porque tem algumas coisas que realmente não é o melhor caso de uso, ou não é o melhor cenário. A AI tradicional pode entrar, ou, sei lá, uma outra tecnologia também possa resolver o problema. Então, não é aquela, né, que nem tinha aquele brinquedo de criança que a gente tinha o buraco do triângulo, do círculo, do quadrado, a estrela, né? Pegar o triângulo e tentar fazer com que ele entre em todos os buracos ali daquele brinquedo. A gente tem que sempre encontrar ali a peça que encaixa em cada um. Um outro ponto bem importante também é que esses modelos de AI generativos, eles são autossupervisionados, vamos dizer assim. Então, realmente, quando a gente está incorporando isso na nossa empresa, a gente está trazendo agentes autônomos de inteligência, né, para dentro do negócio. Então eu também tenho que entender, como a Jaque bem comentou, que eu preciso ter algum tipo de análise, de validação, para não seguir aquilo cegamente, né, e induzir ao erro, porque no final do dia não vai ser a inteligência artificial que vai ser responsabilizada, né, por algum tipo de problema ou até alguma coisa com mais risco associado. Então, realmente combinar isso com a liderança, com a gestão de pessoas, com os processos de compliance, de segurança, isso é muito importante para a gente também ter a ciência de que aquilo ali não é uma bola de cristal e que qualquer coisa que saia dali eu preciso seguir, porque aquilo ali vai gerar muito mais transtorno do que resultado, né? E um último componente que acho que é bem importante a gente também comentar é a questão ética e principalmente a questão de diversidade e inclusão, né? Porque esses modelos que a gente está gerando, eles não são modelos, como é que eu vou dizer, de julgamento ou de tipo de preconceito, alguma coisa assim, né? O modelo ele vai fazer o quê? Ele vai reproduzir aquilo que ele recebeu de dados de input, né? E ele, dentro de um contexto, vai tentar sempre entregar o melhor resultado. Mas se eu não tiver um cuidado com que tipo de base de dados eu estou levando, que tipo de preconceito, de novo, ou de bias, né, que a gente chama em inglês, eu estou levando para dentro daquela inteligência artificial, aquilo ali vai reproduzir padrões, né, pessoal? Então, a gente também tem que ter esse cuidado, principalmente quando a gente vai falar de escala, de ter, né, esse cuidado de que, ok, a gente fez validações para que aquilo ali seja inclusivo, aquilo ali seja sustentável, aquilo ali leve em consideração tópicos culturais, e não só, né, sair na frieza ali da tecnologia, porque, obviamente, a tecnologia ela é tecnologia, ela não é um ser humano, né? Existem já exemplos de algumas empresas, alguns governos que estão incluindo no seu board, né, uma inteligência artificial. Então, sei lá, eu tenho 5 acionistas humanos, eu tenho um 6º acionista digital, vamos dizer assim, participando ali da gestão, né? E, obviamente, aquilo ali tem um conselho, né, pessoal? Então, a gente acaba tendo esse tipo de calibração, vamos dizer assim, esse tipo de equilíbrio que eu acho que é fundamental aí para, enfim, para a gente ter êxito e não desmerecer ou cair em descrédito a tecnologia, porque, no fim, a tecnologia ela não é boa ou má. Eu acredito muito nisso, né? Acredito que os humanos é que definem qual é o uso que a gente vai dar para a tecnologia, seja positivo ou, infelizmente, algumas vezes negativo. Perfeito, maravilhoso. Eu acho que é isso. E dá aquela sensação de estar trocando a roda com o carro andando, né? Porque a gente está entendendo que tudo isso nos leva aonde nos leva, o que está acontecendo, enquanto a gente já pratica e já faz, né? Então isso é animador, mas ao mesmo tempo dá um frio na barriga. Mas eu quero agradecer imensamente a sua participação, Matheus, a sua, Jaque, por terem topado estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Sempre muito bom estar aqui com vocês.
Eu que agradeço, pessoal. Sucesso aqui ao Cubo e bacana, muito bacana o evento. Obrigado pelo Muito convite. obrigada, muito obrigada. Então tá bom, pessoal, eu te espero no próximo episódio. Esse foi apenas o primeiro da gente começar a desvendar aqui o que já está sendo feito hoje, no presente. A gente ainda tem mais para falar, tá bom? Até mais. O Futuro Está Aí é um podcast do Cubo Itaú. Eu sou Manuela Borges e apresento, produzo esse podcast e também assino o roteiro ao lado da Catarina Papa, da Agência 11, e apoio da Liege Monteiro, do Itaú BBA. Esse projeto foi criado a partir de entrevistas com os especialistas convidados para cada episódio e pesquisas realizadas pela Alessandra Gardesani, que também cuidou da diagramação e montagem. A seleção do nosso elenco só foi possível com o apoio de Paulo Costa e Andrei Golfeto. Técnica, gravação, sonorização e edição são da Monk.